Oi, eu sou o cara da história, eu amo história e se você também ama história, este é o canal para você. 1980 foi um período interessante na história americana. Jimmy Carter era presidente, apesar de ser um ano eleitoral. A inflação era uma preocupação nacional, superando 13%. Avanços na miniaturização tecnológica tornaram disponíveis, pela primeira vez, diversos itens de consumo, como gravadores Video Home System, câmeras de vídeo pessoais e máquinas de fax. Pac-Man foi introduzido em fliperamas e as notas post-it foram colocadas à venda pela primeira vez em 1980. Em 1980, o Monte St. Helens entrou em erupção e em 1980, o Irã e o Iraque entraram em guerra e em 19 de setembro de 1980, perto da pequena cidade de Damascus, Arkansas, um míssil balístico intercontinental Titan II, equipado com a maior ogiva termonuclear do arsenal nuclear estratégico dos Estados Unidos da América, explodiu. Sim, você me ouviu direito, o míssil explodiu, mas a ogiva não, e para entender o que aconteceu na explosão do Titan II de Damasco em 1980, primeiro temos que entender o que estava no silo. A família de foguetes Titan, construídos pela Glenn L. Martin, é uma série de foguetes descartáveis introduzidos em 1959 com o Titan I. O Titan I foi o primeiro míssil balístico intercontinental de múltiplos estágios no arsenal dos Estados Unidos da América de 1959 a 1965. A principal limitação do Titan I era que o combustível não podia ser armazenado à temperatura ambiente, então não podia ser mantido no foguete. Para lançar, o foguete tinha que ser movido para cima do silo e abastecido, e isso o tornava lento para lançar. O Titan I foi substituído pelo Titan II, que usava propelentes armazenáveis, permitindo armazenamento abastecido e lançamento muito mais rápido. De fato, ele poderia ser lançado de seu silo em menos de um minuto. Era 50% maior que um Titan I, mas carregava mais que o dobro da carga útil, numa distância maior e com mais precisão. Apesar de projetado como um míssil balístico intercontinental, uma dúzia dos foguetes Titan II foram utilizados no programa espacial tripulado Gemini nos anos 60. Como um míssil balístico intercontinental, o Titan II carregava a ogiva termonuclear W-53. O W-53 pesava cerca de 8.100 libras, com rendimento próximo a 9 megatons. Agora, para colocar isso em perspectiva, uma explosão de 9 megatons seria equivalente a cerca de 3 vezes a energia de todos os explosivos usados durante a totalidade da Segunda Guerra Mundial, incluindo as bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. A bola de fogo de uma explosão de 9 megatons sozinha teria sido suficiente para causar queimaduras fatais a qualquer humano desprotegido dentro de 20 milhas da explosão. Embora tenhamos brevemente lançado uma bomba termonuclear maior, a B-40 de 25 megatons, a W-53 era em 1980 o maior dispositivo termonuclear ainda no arsenal americano, e o maior já montado pelos Estados Unidos em um míssil. 63 mísseis balísticos intercontinentais, Titan, segundo com W-53, estiveram em serviço com o Comando Aéreo Estratégico dos Estados Unidos da América entre 1963 e 1987, com mísseis em alerta contínuo durante esse período em silos no Arizona, Kansas e com a 308 asa de mísseis estratégicos no Arkansas. O combustível que permite armazenar um míssil Titan II totalmente abastecido é uma mistura de hidrazina e tetróxido de dinitrogênio. É chamado de propelente hipergólico. Esses tipos de combustíveis usam dois componentes, um combustível e um oxidante, que se inflamam quando entram em contato. Agora, a vantagem dos propelentes hipergólicos é que eles podem ser armazenados em forma líquida à temperatura ambiente e podem ser facilmente e confiavelmente inflamados. O Titan II é um foguete de 2 estágios, ou seja, possui 2 partes distintas, cada uma com seu próprio suprimento de combustível e oxidante.
A desvantagem dos propelentes hipergólicos é que os químicos utilizados são corrosivos e muito tóxicos para os humanos. Um vazamento de propelente em agosto de 1978 em um silo perto de Rock, Kansas, matou 2 membros da Força Aérea devido à toxicidade dos produtos químicos. Os riscos dos produtos químicos venenosos e explosivos ficaram evidentes em 18 de setembro de 1980, no complexo de lançamento Titan 2374-7 no norte do Arkansas, cerca de 80 quilômetros de Little Rock. Às 6h30 da tarde, um aviador realizando uma verificação de pressão rotineira no segundo estágio do míssil acidentalmente deixou cair uma catraca de 3 pés de comprimento. Uma cabeça de soquete de 8 libras caiu 80 pés, quicou em um suporte e perfurou o primeiro estágio do foguete, causando um vazamento de combustível Aerosine 50. Isso não é bom. Não apenas o Aerosine 50 é altamente tóxico, criando essa fumaça marrom ácida, mas se entrar em contato com seu oxidante, ele explodirá. O vazamento de combustível do estágio inferior do foguete poderia ter feito com que seu peso causasse o colapso, resultando na explosão de ambos os estágios dentro do silo. Isso levanta uma questão interessante. Isso poderia ter causado a detonação da ogiva termonuclear? Uma ogiva nuclear contém explosivos convencionais, conhecidos como lente explosiva, que podem detonar acidentalmente devido ao calor durante o processo de detonação. Embora os explosivos na antiga ogiva W-53 fossem mais vulneráveis ao calor que os atuais, o míssil era considerado seguro em um ponto, significando que a explosão de apenas um componente explosivo não causaria a detonação. O design do míssil exigia um tempo extremamente preciso para a explosão de seus componentes de alto explosivo para produzir um rendimento nuclear, sendo praticamente impossível que isso ocorra acidentalmente. Mas, por que um incêndio realmente não poderia fazer o míssil explodir como uma bomba termonuclear? Ele poderia fazer a ogiva explodir e espalhar seu material radioativo por todo o norte do Arkansas e, de fato, esse era um risco maior com a antiga ogiva W-53, porque ela não tinha um componente de segurança moderno chamado poço resistente ao fogo que todos os mísseis hoje teriam e que é especificamente projetado para reduzir a dispersão de plutônio em caso de incêndio. Outro risco é dos componentes eletrônicos projetados para detonar o míssil. As medidas de segurança modernas incluem a segurança aprimorada de detonação nuclear. Segurança aprimorada de detonação nuclear. Isso envolve encapsular componentes críticos de detonação em uma barreira para evitar que fontes de energia não intencionais ativem as funções das armas. Desde 1993, o Congresso exigiu que cada projeto de míssil americano inclua não uma, mas 2 barreiras para evitar a detonação acidental. Mas o W-53 antecedeu essa regra e não incluiu uma barreira final. Em 1993, Winford Ellis, secretário assistente adjunto do Departamento de Energia para Aplicação Militar, observou sobre as ogivas B-53 armazenadas, que operam da mesma maneira que a ogiva do míssil W-53, que a arma não tem um nível assegurado de segurança nuclear em uma ampla gama de múltiplos ambientes anormais. E o Titan II no complexo de lançamento 374-7 estava prestes a ser submetido a ambientes anormais extremos. Embora uma detonação termonuclear acidental fosse uma possibilidade extremamente remota, entenda que este era um design de míssil muito antigo e que lhe faltavam os 3 componentes críticos de segurança que o Congresso, desde 1993, exigiu dos mísseis nucleares americanos: um sistema ENDS explosivos altamente insensíveis e um poço resistente ao fogo. E as equipes que respondiam à crise no silo tinham que operar sob a suposição de que havia pelo menos uma possibilidade de detonação termonuclear. Uma equipe de resposta de emergência foi enviada, mas quando 2 membros foram ventilar o gás do silo, o míssil explodiu. É possível que o míssil tenha desabado, mas alguns especialistas argumentam que um ventilador ativado para ventilar o combustível provocou a explosão. Essa explosão inicial foi tão poderosa
que soprou a porta do silo de mísseis de 740 toneladas no topo, a 200 pés no ar, e ejetou o segundo estágio com a ogiva termonuclear ainda acoplada, momento em que o segundo estágio procedeu a explodir. Agora vamos fazer uma pausa para um interlúdio interessante. Na época, a política da Força Aérea dos Estados Unidos não permitia que a Força Aérea confirmasse nem negasse se havia uma ogiva nuclear em um local de acidente. A Força Aérea dos Estados Unidos inicialmente se recusou a informar ao vice-presidente em exercício, presidente dos Estados Unidos, Walter Mondale, que estava em Little Rock, Arkansas, para a Convenção Democrática do Arkansas, com o então governador do Arkansas, Bill Clinton, se o míssil que parecia estar prestes a explodir a apenas 50 milhas de distância em Damasco tinha uma ogiva nuclear. Na verdade, o xerife do condado que estava encarregado da evacuação só descobriu que havia uma ogiva termonuclear envolvida porque ele procurou com seu rádio até encontrar a frequência da Força Aérea e bisbilhotou a conversa deles. A explosão lançou a ogiva a cerca de 100 pés fora do portão principal do complexo, mas a ogiva não liberou radiação. 2 membros da equipe de resposta crítica, próximos ao silo durante a explosão do míssil, sofreram ferimentos terríveis. Infelizmente, o sargento sênior David Livingston não resistiu aos ferimentos e faleceu. Ele morreu como um herói ao tentar evitar um desastre. A explosão do míssil também feriu outras 21 pessoas que estavam nas proximidades. A explosão quase destruiu a instalação, mas a demolição e limpeza ainda custaram à Força Aérea cerca de 20 milhões de dólares. O local onde esse silo estava é agora uma propriedade privada e está no Registro Nacional de Lugares Históricos. O programa de mísseis Titan já estava no final de sua vida útil em 1980 e foi descontinuado, e o último dos mísseis Titan foi descomissionado em 1987. Mas ainda existe um silo de mísseis Titan completo com um míssil Titan II desativado que o público pode visitar no Museu do Míssil Titan, no Arizona. É meio engraçado que, de 1980, nós lembramos mais do Pac-Man e das notas Post-it do que de um míssil balístico intercontinental explodindo. Mas eu acho que a explosão do míssil do silo Titan II de Damasco é tão bem lembrada quanto os videocassetes de carregamento superior. O que deixa uma pergunta final: esse acidente poderia acontecer novamente hoje? Não, atualmente temos designs muito mais seguros, e os Estados Unidos da América não usam mais mísseis balísticos intercontinentais movidos a combustível líquido. Porém, a resposta mais complexa é que o ocorrido em Damasco em 1980 foi uma série inesperada de eventos para os quais a Força Aérea não estava preparada. E sim, coisas inesperadas ainda acontecem hoje. Sou o cara da história, e espero que tenham gostado deste episódio da minha série de curtos trechos de história esquecida com cerca de 10 minutos. Se você gostou, por favor, clique no botão de curtir à sua esquerda. Se você tiver alguma pergunta ou comentário, sinta-se à vontade para escrevê-los na seção de comentários. Terei prazer em responder pessoalmente. Para receber mais trechos de história esquecida, basta se inscrever